O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó famílias das nações, dai ao Senhor poder e glória. Meus amados irmãos e irmãs, neste Dia Mundial das Missões, que tem como tema A Vida é Missão, e o lema da passagem do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, Eis-me aqui, envia-me. Queremos recordar as pessoas que fazem de sua vida uma missão, dentro ou fora da nossa cidade, do nosso país. É você, bem como também os religiosos e religiosas, os padres, que fazem de suas vidas uma missão permanente. Alguns além fronteiras, outros na sua própria realidade, pois são testemunhas apaixonadas pelo Evangelho de Jesus, esse Evangelho que transborda o amor de Deus nas realidades onde vivem. O Papa Francisco traz uma novidade na compreensão da missão, de modo particular na sua missão, na sua dimensão existencial, dizendo: eu sou uma missão de Deus nesta terra e para isso estou neste mundo. Serve para você, serve para nós, as palavras do Papa Francisco. Então vamos dizer: eu sou a missão de Deus nesta terra e para isso estou neste mundo. Isto mesmo, esse é o nosso dever, essa é a nossa missão. Bem como também ele tem uma outra frase que também nos chama a atenção: não é que a vida tem uma missão, mas a vida é uma missão. Vamos falar? Não é que a vida tem uma missão, mas a vida é uma missão. Outra coisa que ele fala muito: somos uma igreja em saída. Isto mesmo, meus queridos irmãos, nós somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo e como o amor dele transborda em nossa vida, nós também queremos transmitir este amor para os nossos irmãos e irmãs. É uma realidade da vida dos batizados.
daqueles que são verdadeiramente filhos do Altíssimo. E esses batizados que somos nós, que se deixam envolver pela presença de Deus e a transmitem para os outros, transmitem para o mundo de uma forma geral. Meus amados, o Senhor sempre foi e sempre será o nosso protetor. E é Ele que nos envia em missão. Por isso nós somos chamados a colocarmos em prática os seus ensinamentos. Em todas as Eucaristias celebradas no mundo, quando termina, o sacerdote de Cristo envia toda a Assembleia em missão, dizendo: ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. E vocês, em um grande louvor, diz: graças a Deus, nós vamos nesta paz, porque nós vamos anunciar para os nossos irmãos afastados, descrentes, para os nossos irmãos, que Jesus Cristo se faz presente na nossa vida e que o reino dele está próximo de nós. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, e todos os missionários que são discípulos de Jesus, são apaixonados pela palavra e compreendem também a palavra, porque é preciso falar da palavra, falar dos ensinamentos de Jesus, porque é Ele que diz lá em Mateus capítulo 28, ide, fazei todos os povos os meus discípulos. Aí Ele fala: batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí Ele continua dizendo: e ensinai-vos tudo o que eu vos ordenei. Então Ele nos dá uma ordem. Precisamos ir, batizar e ensinar não aquilo que eu quero, que eu penso, que eu acho que deve ser. Ele mesmo é muito claro. Você precisa catequizar, doutrinar, de acordo com os meus ensinamentos e não os seus. Então esse é o verdadeiro missionário. Ele é uma pessoa que compreende e vive a palavra de Deus. Ele faz parte desta família. E hoje o Evangelho, em Mateus 22, capítulo 22, versículos de 15 a 21, nos apresenta a conhecida frase tão polêmica de Jesus Cristo: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Primeiramente, irmãos, precisamos entender bem essa frase. E para entender bem, precisamos estar no contexto no qual Jesus a pronuncia. Nós ouvimos muito bem que os fariseus saíram e fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Eles se organizaram, eles fizeram uma armadilha para apanhar Jesus. E Jesus percebeu a maldade deles. Então, meus queridos irmãos, os fariseus ficaram surpreendidos ao ouvir a resposta de Jesus. Eles não esperavam tal resposta, pois a pergunta dos fariseus, dirigida a Jesus, nada mais é do que uma belíssima armadilha. Por quê? No caso de Jesus admitir o pagamento do imposto a César, ele poderia ser um colaborador do imperador, e aí o povo, os fariseus, ia ficar felizes da vida e dizer: ele não tem caráter, ele não vive aquilo que ele prega. Caso contrário, poderia ser denunciado, se ele mandasse não pagar, como um revolucionário contra o imperador. Meus amados irmãos e irmãs, como sabemos, esses grupos dos fariseus e dos herodianos são os piores inimigos de nosso Senhor Jesus. Eles
que sustentam a sociedade injusta até hoje, são dominadores do povo e acreditam que é possível ser fiel a Deus conservando-se ligados a um sistema injusto e opressor. A palavra é tão atual que nós vamos percebendo que dá-se impressão que Jesus ainda não falou essa frase, porque muitas pessoas não vivem. Mas, meus queridos irmãos, a armadilha preparada para Jesus se volta contra eles mesmos. A resposta de Jesus vai além, buscando que se devolva a Deus o que lhe foi tirado. Tal resposta reivindica os direitos de Deus sobre o povo que lhe pertence e sobre a terra a este cedida. A Deus pertence a vida do povo e não aos poderes do mundo. Jesus não aprova a dominação do imperador sobre o povo, mas ele reconhece a competência e os direitos do governo quando diz: devolva a César o que é de César. César é o governo, é imperador, tanto naquela época como hoje em dia. Mas Deus deixa muito claro que precisamos devolver aquilo que é dele. E ele também deixa muito claro que os direitos de Deus são superiores e devem ser respeitados por todos, porque o povo é propriedade de Deus. Espero que vocês estejam entendendo que você é propriedade de Deus e que não deve se deixar ser dominado. Porque em pleno século 21, nós vamos observar que os Césares querem controlar tudo, até amordaçar a sua boca, até educar os seus filhos. E nós vamos observar os cristãos realmente com a boca amordaçada, não reivindicando os seus direitos, deixando de ser propriedade de Deus para ser propriedade dos homens. E quando você deixa-se ser propriedade dos homens, saiba muito bem, meu querido, que eles vão abusar e usar de você. Ao imperador, aos Césares, pertence as moedas do imposto, onde está gravada a sua imagem. Porém, até mesmo ele deve submeter-se às leis de Deus, cuidando com justiça do povo de Deus. Só Deus pode ser considerado Senhor das nossas vidas, Senhor do mundo, e a ninguém mais, pois em cada um de nós foi estampada a sua imagem, dando-nos liberdade e vida. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Não sei se você está entendendo, nós não somos imagem e semelhança de outro homem, de outra mulher. Nós somos imagem e semelhanças de Deus. Para Jesus, o importante é que o homem reconheça a Deus como seu único Senhor e Salvador. E somente a Ele deve adorar. O César tinha sua imagem estampada na moeda, porque ele se considerava divino. E Jesus diz: somente a Deus que vocês devem adorar. É a Deus que devemos submetermos, pois só Ele é o Senhor absoluto de tudo e de todos. E só Ele governa o seu povo com justiça e liberdade. Então, meus amados irmãos e irmãs,
A interpretação que se faz às vezes, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é que a igreja não deveria envolver-se em política. E a igreja não sou somente eu, não, é vocês também. Somos todos nós, a igreja, somos todos os batizados, que é a igreja. Que a igreja deveria simplesmente se preocupar com o culto divino e ponto final. Mas, meus amados, esta interpretação é falsa e errônea. Porque ocupar-se das coisas de Deus não é só ocupar-se com o culto, mas é também preocupar-se com a justiça e a liberdade de todos os homens e mulheres que são filhos e filhas de Deus. Pretender que a igreja permaneça nas sacristias, que se faça de surda, muda, cega, ante os problemas morais e humanos do nosso tempo, é tirar de Deus o que é dele. O César, como todo governante, não pode exercer poder autoritário, antidemocrático, arbitrário, porque tem que responder diante do Senhor o uso de suas habilidades, ou dizendo na nossa linguagem cristã, o uso dos seus talentos. Que o cristão, já o Papa Paulo VI dizia, Papa João Paulo II e o atual Papa Francisco diz que a maior caridade que um cristão pode fazer é envolver-se na política, isso é fato. Mas não é para se corromper. Ele tem que lembrar que ele, quanto todo o povo, é propriedade exclusiva do Senhor. No Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 11, Jesus diz a Pilatos: tu não terás poder algum sobre mim se não te fosse dado do alto. Jesus não quer apresentar-se como um agitador político. Simplesmente põe as coisas em seu devido lugar. César não é Deus, pois ele se julgava Deus, tanto que era chamado de divino César. Ele se considerava dono da vida e da morte. Ora, meus queridos irmãos, Jesus nega a César tal pretensão. César é somente César, e como César morrerá como todos os demais. Ele não é Deus. Meus caros, grande fantasia sua é pensar que podemos colocar Deus no meio de tantas ilusões da vida, fazendo dele apenas um objeto entre tantas realidades da nossa vida. Sabe, Jesus distinguia muito bem, assim como nós também temos que distinguir muito bem, a realidade material da espiritual. Muitas vezes, meus amados, nós vamos encontrar pessoas que se confundem quando tratamos de assuntos financeiros e materiais atrelados às coisas de Deus. Está muito em alta nesse negócio a prosperidade financeira. Você dá tanto que Deus te dá tanto. Isto não faz parte dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a situação do município, do estado, do Brasil e do mundo não vai bem, isso não é problema de Deus, é problema nosso, que não escolhemos bem os nossos representantes.
Depois não fica reclamando e jogando a culpa em Deus, como se Ele fosse culpado pelos meus atos irresponsáveis. As questões financeiras dependem do seu trabalho e de toda a organização política e econômica do Estado. Não tem nada a ver com Deus. Deus provê, Deus proverá muitas coisas da nossa vida, sim. Ele sabe que é necessário o lado material, Ele mesmo diz. Mas nós não podemos ficar presos somente com as coisas materiais. Nós precisamos transcender, ir além. Então, meus amados, meus queridos, na vida nós temos muitas carências e necessidades de sobrevivência material, que são próprias da nossa condição humana. Por isso nós vamos confiar na providência de Deus, mas também suprimos essas realidades através do nosso ser espiritual, e que não depende do quanto nós possuímos materialmente, ou aquilo que nós temos no bolso. Depende da nossa vivência espiritual na fé. No céu ninguém vai levar nada. Assim como pertence a Deus, a nós, também a terra foi cedida para nós. Deus criou tudo para nós. O ser humano que fez toda essa organização geopolítica. Os céus, é Deus que preparou uma morada para nós. Não é você que preparou. Deus preparou tão bela essa morada, que todos nós vamos para lá peladinhos. Nem roupa você vai levar, para dizer nada. Somente a sua vida. Nu nós viemos para este mundo, e nu nós voltaremos para a nossa casa paterna. Não vamos levar nada, nada, nada. Por isso precisamos confiar sempre na providência divina. Ele provê e proverá as coisas que nós necessitamos para a nossa sobrevivência. Nós somos filhos, e o Pai jamais abandona os seus filhos. Então, meus queridos irmãos, a caridade é o testemunho de vida. Por isso, por meio da partilha dos bens e da fraternidade, que concretizam o reino de Deus no dia a dia da nossa vida. Por isso nós somos chamados a vivermos o evangelho da vida. Dai a César o que é de César, devemos devolver os impostos. É dever do cristão pagar impostos. Não pensa que é ilícito, é dever. Para que os nossos representantes, que são os nossos funcionários, porque nós que pagamos, eles possam devolver em melhorias para o bem da coletividade, para o bem comum de toda a sociedade. E a nossa vida pertence exclusivamente, assim bem como também dos nossos representantes, a Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, por último, nosso reconhecimento, prece e gratidão por todos os batizados que assumem sua vocação missionária, seja dentro ou fora de casa. E nesse Dia Mundial das Missões, somos convidados a fazer nossa oferta generosa,
através do gesto concreto da coleta missionária. E também, não só o dinheiro, mas eles precisam, acima de tudo, das nossas orações. Das nossas orações. Precisamos orar pelas necessidades urgentes de toda a igreja missionária no mundo. Então é nosso dever. Nós somos homens e mulheres, não do dinheiro. Nós somos homens e mulheres de oração. Homens e mulheres apaixonados por nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Professamos a nossa fé.